Olá, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a revisão da aula do dia 22/5. E conforme eu expliquei sobre o uso dos livros didáticos, a gente vai ter uma complementação desse material, né, e de materiais anteriores com a unidade 1 e 2, tá? Então não se preocupem se vocês não entenderem totalmente o conteúdo com essa explicação de hoje. Vocês vão fazer a unidade 1 e 2 do livro de história, e aí, com isso, ainda ficando dúvidas, vocês voltam lá no grupo de WhatsApp e perguntam pra gente, tá bom? Então aqui a gente está falando de colonização. Gente, o que acontece? O Brasil, a área onde é o Brasil, né, o lugar onde é o território que a gente considera hoje como o nosso país Brasil, ele era composto pelos povos originários, como a gente estudou. O que é povos originários? Povos de origem. Os povos que viviam aqui desde que se conhece a história desse lugar, né? Então, que foram os portugueses que colocaram esse nome nessas pessoas. Eles se denominam assim hoje, mas não eram assim que eles se denominavam antes, né, de indígenas. Mas eles são os povos originários, os povos que já estavam aqui quando os portugueses invadiram esse território, tá bom? Então eles viviam aqui tranquilamente, e aí os portugueses vieram e retiraram algumas coisas, como a gente vai revisar aqui hoje. Vocês já devem ter feito essa aula. Quem ainda não fez, volta lá, faz primeiro, depois vem aqui na devolutiva. Tudo bem? E como também está explicado no livro didático. Então, nós tínhamos 2 vídeos falando sobre essa questão. Por que a gente pediu para vocês fazerem o capítulo 1 também? Porque, professora, o capítulo 1 não tem nada a ver. Mas o capítulo 1 é para vocês entenderem como os povos estavam organizados nessa época, né? Porque a gente trabalhou, inclusive, lá no documentário Terra, eu já fiz uma devolutiva sobre isso, sobre os povos nômades e sobre os povos sedentários, tá? Que é uma coisa que vocês precisam saber qual é a diferença para entender como esses povos, como a gente se organiza até hoje, mas como já estavam organizados os povos quando houve a colonização. E principalmente a colonização fez com que muitos povos que eram nômades, porque muitos dos povos originários eram também nômades, não pudessem mais serem livres para viver como achavam que tinham que viver. Né? E também faz parte a gente fazer essa crítica e pensar se, poxa, aquela floresta existia da maneira que existia e hoje não existe mais, o que será que aconteceu? Então, a gente colocar todos esses elementos que a gente está aprendendo para explicar isso daí, tá? Então, vocês viram os vídeos e a gente vai ler aqui juntos e juntas o texto que tinha. Ó, muito importante a leitura dos textos. Vou dar uma indicação. Depois que vocês fizerem o capítulo 2 do livro de história, voltem e vejam os vídeos novamente. Eu acho que vai fazer outro sentido para vocês, tá bom? Aqui, na verdade, não por isso que é importante, gente, ó, lembra que eu falei? Ver os vídeos e ler os textos, porque esse texto específico, ele não está repetindo o que tem nos vídeos, tá? O texto está explicando os tipos de colonização e os vídeos estão explicando a chegada dos portugueses. Então, é diferente, precisa ler, olhar todos os materiais. Então, ó, formas de colonização, povoamento e exploração. Lembra que a gente sempre comenta que vocês podem olhar no dicionário também as explicações das palavras? Ajudam vocês a criarem na cabeça de vocês, a entenderem o que elas significam, tá? Então vocês poderiam ter procurado lá colônia, povoamento, exploração. Colonização, desculpa. Colonização, povoamento e exploração. É que eu ia dizer que colonização vem de colônia. A gente não fala, por exemplo, das colônias das formigas, então é aquele grupo ali. Mas será que colonização, povoamento e exploração têm o mesmo significado? Vamos ver se a gente consegue entender aqui com esse texto, ó.
Então vamos lá. No sistema colonial tradicional, encontramos diversas formas de colonização. A gente já sabe que tem outras, muitas maneiras, né? Que, de uma maneira geral, podem ser agrupadas em dois grandes tipos: as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Olha lá, então a gente já descobriu que colonização, povoamento e exploração não são três coisas diferentes. A gente descobriu que colonização é uma coisa e elas podem existir de duas maneiras gerais, né? A de povoamento e a de exploração. Antes da gente ler, vamos pensar assim: o que será que é povoamento? Povoamento vem de que palavra, gente? Então, sempre a gente pensar quando tá lendo ou quando tá assistindo um vídeo, pensar as informações que a gente já tem. Povoamento vem de povo, de pessoas, tá? Vamos ver se faz sentido? As colônias de povoamento correspondem àquelas que se desenvolveram nas áreas temperadas da América. América, onde nós estamos. Se quiserem, pega um mapa lá para ver. Melhor exemplificadas com as colônias inglesas da América do Norte. Ou seja, a América do Norte é o que está em cima do mapa e se localiza os Estados Unidos, tá? Especialmente a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos. Essas apresentam as seguintes características, ou seja, aqui vai descrever, lembra desse termo? Descrição, vai descrever, vai dar as características do que é uma colônia de povoamento, ou seja, como elas acontecem, como elas são. Povoamento por grupos familiares de refugiados religiosos, puritanos, é um tipo de religião, tá, gente? Por essa razão permanente, onde o ideal de fixação estava associado ao desejo de prosperidade e desenvolvimento, tentando reproduzir na América a forma de vida que possuíam na Europa. Lembra que eu falei de povo? Então, um povo não estava se dando bem onde ele estava, então ele se refugiou, como hoje nós temos refugiados de zonas de guerra aqui no nosso país, temos bastante também, né? Nesse caso foi por conta de religião, a briga era por conta de religião. Existe hoje também esse tipo de guerra. Então eles vieram refugiados de outros lugares, né? No caso da Europa, da Inglaterra, e eles não poderiam mais viver lá, eles tinham que viver em outro lugar. Então eles foram povoar, eles foram com o seu povo criar um novo lugar para se viver, se fixar, como está dizendo aí, tá? Para desenvolver, para prosperar. Ideal de acumulação vinculado à valorização do trabalho, à poupança e à capitalização. Então, para isso, eles achavam que eles precisavam acumular muito dinheiro, né? Trabalhar para acumular o dinheiro, essa é uma das características. Investimento na própria colônia dos lucros gerados pela produção local, convergindo para a metrópole apenas os tributos. O que isso quer dizer? Que eles trabalhavam e o dinheiro que eles conseguiam com esse trabalho era gerado para melhorar a própria comunidade. Tá? As próprias pessoas que trabalhavam ganhavam esse dinheiro de volta em melhorias para essa comunidade. A produção colonial atendia à satisfação das necessidades internas, foi isso que eu acabei de falar. Então, produzia-se para se consumir também. E se organizava em pequenas propriedades, com grande utilização do trabalho livre e familiar. Lembra que a gente falou, gente, das comunidades sustentáveis? É um pouco mais ou menos como as comunidades sustentáveis funcionavam. Ó. Cada comunidade, cada família se sustentava com aquilo que produzia, tá? Criação de um mercado interno. O que é isso interno? E o que é mercado? Mercado é essa troca, né? Então, quando a gente vai no mercado, a gente troca o nosso dinheiro por um produto, tá? Essas pessoas trocavam o que elas faziam. Então, elas produziam, sei lá, se alguém produzia batata, ela vai trocar com a pessoa que produzia a laranja, por exemplo. É um exemplo, tá, gente? Não é exatamente assim que acontecia.
Valorização da educação, da instrução e da mulher, ou seja, todas as pessoas tinham papéis iguais nessa sociedade. Não era muito assim, igual, mas era melhor, o melhor que aquela época poderia oferecer, tá bom? E a educação. Consciência da autonomia e desenvolvimento precoce do ideal de emancipação. O que é autonomia e emancipação? Gente, é a pessoa fazer por ela mesma. Então, a criança aqui tinha uma consciência de que a criança tinha que sempre ser autônoma cada vez mais para ela conseguir, inclusive, trabalhar e ajudar a sua família. Então, essa era de povoamento, onde as pessoas iam para morar. E o que seria, então, a de exploração? O que será? De onde vem essa palavra explorar? Vamos tentar entender aqui. As colônias de exploração, exemplificadas pela colonização portuguesa no Brasil, então, já está falando aqui para gente que a nossa colônia foi de exploração, correspondiam aos interesses mercantilistas da época e apresentavam as seguintes características. O que é mercantilista? Gente, também vem dessa palavra mercado, mas o mercado de quem? Né? Com o dinheiro de quem? Dos portugueses, que vieram aqui e invadiram a nossa terra. A nossa não, né? As dos povos originários. Ocupação espontânea, consequentemente temporária, por grupos de indivíduos, onde o ideal de fixação, ou seja, de ficar, foi suplantado pelo ideal de exploração econômica, de forma imediata e sem grandes investimentos. Então, não tinha investimento das pessoas que estavam aqui. Elas vinham, tiravam as coisas que elas precisavam para vender. Então, o ideal mercantilista do mercado é vender em outros lugares do mundo, né? Vinham, pegavam, não produziam nada, pegavam o que tinha e levavam embora, tá? E aí não era para as pessoas que estavam aqui, que eram donas da terra, eram para eles, que moravam lá em Portugal. Ideal de enriquecimento rápido da colônia com gastos na Europa. Então, como eu disse, eles vinham aqui, pegavam as coisas e iam para enriquecer na Europa, lá em Portugal, e não para enriquecer a terra aqui. Pelo contrário, a terra ia ficando sem as coisas, porque elas estavam sendo levadas. Vinculado à mentalidade transoceânica, em que, em geral, as famílias ficavam na metrópole. Então, transoceânica vem de oceano, né? E as pessoas, como eu disse, moravam lá e não aqui. Exportação para a metrópole da totalidade dos lucros obtidos com a produção colonial. Então, ao contrário da de povoamento, que se produzia dentro das próprias famílias, para a própria comunidade, aqui na área que era o Brasil, se trabalhava para sustentar pessoas de outros lugares, no caso, Portugal. E as pessoas que estavam aqui, que inclusive foram escravizadas, no caso dos povos originários, estavam trabalhando para enriquecer outras pessoas e elas mesmas ficavam cada vez piores, tá? Produção em grande escala para o mercado externo para fora, interno para dentro, tá, gente? Atendendo aos interesses metropolitanos, baseada na grande propriedade no trabalho escravo, que foi o que eu acabei de dizer. Então, os povos originários, primeiramente, escravizados, e depois os negros escravizados trabalhavam para gerar riqueza, não para o próprio país, Brasil, mas para Portugal, que se tornou o dono, o país dono do Brasil por conta da exploração, por conta da invasão, da ocupação, e não por direito, né? O direito da terra é de quem já estava na terra, tá? Economia extrovertida e dependente, impedindo a formação de um mercado interno. Então, não tinha essa comunidade, não tinha produção dela própria para ela mesma, né? Ela simplesmente era para o mercado externo, que não estava dentro do país. Desvalorização do trabalho manual, da educação e da instrução da mulher. Gente, se a pessoa era escravizada, então isso quer dizer o quê? Que ela não era educada, que ninguém dava educação
formal, né? Ela não era educada nesse sentido. Não é que ela não tinha educação no sentido de que ela não poderia ser uma pessoa gentil e tal. Não é isso que a gente está falando. Não existia educação formal, não existia escola para essas pessoas, porque o interesse era só de usar o trabalho delas. E desenvolvimento tardio do ideal de emancipação. O que quer dizer isso? Das pessoas serem independentes, óbvio, se a pessoa é escrava, ela não deve, não para aquela pessoa que está escravizando ela, uma pessoa extremamente ruim e com ideais muito maldosos, né? Se ela está escravizando outra pessoa, logo ela não quer que aquela pessoa se emancipe ou se torne livre. Ela quer que aquela pessoa seja escrava dela, que é um absurdo, né? Vamos concordar aqui. Então, essa é a grande diferença entre os dois tipos de colonização. E aí, voltando aqui no nosso título, gente, olha que interessante, ó, para a gente conseguir trabalhar também a nossa interpretação. Lembrando, esse texto também é um texto informativo, né? O título dele vai trazer a informação que ele vai dar, e aqui ele usa um tracinho. O que esse tracinho quer dizer? Como se fossem os dois pontos. Nisso aqui a gente já consegue interpretar que as formas de colonização são a de povoamento e a de exploração. Viram? Então é bastante importante que a gente consiga entender também essas pontuações, também essa maneira de escrever, para que nós consigamos produzir esse tipo de texto um dia. A gente já começou de pouquinho em pouquinho, um dia a gente vai entender tudo que está escrito e também vai conseguir produzir os nossos textos. Tá? Agora, a partir disso, vocês vão voltar lá no livro didático, iniciar o capítulo 1 e 2, e aí depois eu sugiro que vocês voltem, depois que vocês terminarem o capítulo 2, eu sugiro que vocês voltem e assistam os vídeos novamente dessa aula. Combinado? A aula não a de hoje, a do dia 22, que é essa que nós estamos fazendo a revisão. Tá? E aí eu tenho certeza que vocês já vão saber quais são as respostas aqui para essas perguntas e esses comentários que nós pedimos para que vocês fizessem. Beijo, então, bom trabalho, até!